Olá, aqui é a Lara e hoje a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui, filme nacional estreando a Fernanda Torres, que tá nos cinemas agora e eu espero que muita gente ainda vá assistir esse filme porque ele tem tudo pra estar concorrendo ao Oscar, então eu quero conversar um pouquinho sobre ele. Esse filme, ele vai contar a história da família Paiva, ele é baseado em fatos reais, ele é baseado no livro escrito pelo filho da família, o Ernesto Paiva, eu acho que é Ernesto o nome. Vai estar escrito o nome aqui. Eu tenho problemas para decorar nomes, eu devia passar a tomar nota disso. O filme, ele se passa durante a ditadura militar no Brasil, e eu acho extremamente bizarro, porque eu já vi algumas críticas do filme depois de ter assistido ele, e em todas elas tem o comentário das pessoas falando que não era uma ditadura, que era um governo militar, que era para pedir o socialismo no Brasil. O socialismo nunca esteve perto do Brasil. A gente teve um presidente que queria fazer mais políticas populares pro povo, e a gente teve um golpe. E aí a gente teve uma ditadura. E aí a gente teve pessoas que desapareceram. Ei, ei, ei! E aí a gente teve pessoas que desapareceram, pessoas que foram mortas, e tudo isso ficou embaixo dos panos, e a gente nunca exatamente puniu os culpados por tudo isso. E o filme retrata isso. O filme retrata a vida pela perspectiva da Eunice Paiva, que era a esposa do Paiva pai, que eu não lembro o nome agora, que droga, ele tinha sido deputado do Brasil, ele foi cassado, ele ficou exilado um tempo, e quando ele voltou ao Brasil, ele era advogado, mas ele trabalhava com engenharia, e um dia, ele é levado para um interrogatório e ele nunca mais aparece. E essa família, ela é uma família que, por tudo que eu vi, era algo muito típico da época, era uma família que morava de frente pra praia, é uma família grande, que a casa estava sempre cheia de gente, os amigos estavam sempre lá, sempre tinha muita música, muito barulho, e tudo isso o filme mostra no início. Tu vê como aquela família é unida, tu tem a filha mais velha, que é um pouco mais rebelde, tem os filhos criança, tu tem aquele pai mais bobão, então o filho quer resgatar um cachorrinho de rua e quer adotar ele, em vez de pedir pra mãe, não, ele já vai pedir direto pro pai, porque o pai tem um coração mais mole. Tudo isso tá muito... cria uma atmosfera que, quando o filme vai evoluindo... Esse é um filme de drama, tá? Ele não tem altas ações, ele... até uma crítica pode ser feita, ele não tem um clímax, porque essa história não tem um clímax, esse é o ponto. Nunca teve uma resolução, esse caso só foi... O atestado de óbito do Paiva só saiu lá pra 2014, tá? As coisas só começaram a andar quando a Comissão da Verdade foi feita, foi criada. Então, naquela época ali, nos anos 1970, 1971, que é quando o filme se passa ali, a maior parte, tu tá vivendo o auge da ditadura. A Eunice é levada com uma das filhas dela pra ser interrogada. Ela passa dias presa, sendo interrogada, pra que a resposta dela mude, pra que ela diga alguma coisa que ela não sabe. A filha dela passou, acho que foi só um dia que ela passou lá. Então, tudo isso, tipo, vai criando a tensão no filme ali. E tá, eu sei, eu estou dando alguns spoilers aqui, mas o filme é impactante não só pela história que ele tá contando, mas pela forma como ele tá fazendo isso. Os momentos de barulho e os momentos de silêncio. A história, depois que o Paiva é sequestrado, assim, e ele não volta mais, e a dinâmica da casa muda. O portão agora é trancado, as janelas ficam fechadas, não tem mais música, agora tu tem só silêncio. E isso vai te enervando, vai te emocionando, tu vai sentindo a dor daquela família que nunca fala sobre aquele assunto, porque fica em silêncio. E ainda assim, assim, ó, a Fernanda Torres está excelente no papel. Ela carrega o papel, assim, e ela tá fenomenal. Ela tá fenomenal. O final do filme, ele traz a aparição da Fernanda Montenegro, interpretando a Eunice Paiva já idosa. A Eunice, ela teve Alzheimer no final da vida, ela acaba morrendo de Alzheimer. E eu acho que, assim, ficou excelente. Eu entendo, eu vi algumas críticas que achou que o final, porque toda essa história, como eu falei, é baseada no livro que o filho escreveu, mas ele escreveu até o que estava acontecendo ali quando foi publicado, que foi pelos anos 90, no final dos anos 90. Então muita coisa que aconteceu depois, como
a expedição do atestado de óbito do Paiva, que isso aí foi acontecer só muito mais tarde, e depois com tudo que teve com a Comissão da Verdade e tudo mais, tudo isso foi adicionado ao filme, baseado sim nos fatos reais, mas não estava no livro. Então, eu entendo quem acha que talvez o final com a Fernanda Montenegro não precisasse, porque a cena anterior de tu entrar pra essa cena com a Fernanda Montenegro, ela daria um encerramento do filme também excelente. Muito bom. Mas eu acho que fecha um ciclo ali. Eu sei que o diretor que fez esse filme, ele já tem outro filme com a Fernanda Torres, e ele tem o filme com a Fernanda Montenegro, que, se não me engano, é o filme que todo mundo achava que ela tinha que ter ganhado um Oscar e acabou não ganhando. Então, eu sinto que esse filme, ele teve um encerramento muito bom. Ele é uma história muito pesada. Ele é uma retratação da ditadura, não pela perspectiva daqueles que foram torturados e caçados, mas pela perspectiva da família, a família que fica para trás, a família que ainda tá ali e que tem que continuar vivendo. As famílias que nunca tiveram um encerramento, nunca tiveram uma resposta, ou eles tiveram que esperar anos, décadas para ter uma resposta. E é enfurecedor pensar que tem gente que acha que essa dor não é real, que é invenção, que a ditadura não aconteceu, que não foi tão ruim quanto estão falando. Eu venho de uma cidade do interior em que os meus pais eram crianças e adolescentes na época da ditadura e eles acham que não era tão ruim, mas porque, de novo, eu venho de uma cidade do interior que surgiu em cima de 3 acampamentos militares, que é Bagé. Então, tipo, capitais era muito diferente, cidades maiores era muito diferente. Então, é uma coisa assim que eu posso só imaginar, porque eu não vivi isso, eu não tive isso na minha família, mas que o peso do filme, a dor que vai passando daquilo ali é um filme pesado. É um filme pesado sem mostrar tortura propriamente dito, sem mostrar nada, nenhuma das atrocidades que aconteceu, sem mostrar exatamente uma morte, sei lá, mesmo uma abordagem policial que acontece logo no início do filme, tu não vê uma violência tão explícita, tão direta, e ainda assim tu fica extremamente tenso, tu fica extremamente... É um filme que mexe com as tuas emoções do início ao fim. Então, assim, eu acho que no futuro, professores de história que forem contar sobre a ditadura poderiam tranquilamente usar esse filme como exemplo. Eu não tenho muita noção de como tá funcionando a educação hoje. Eu cresci numa época em que passar filmes em aula de história, em aula de geografia, era parte, tipo, a gente tomava 1 ou 2 aulas para assistir aquele filme, para debater aquele filme, para entender o que a gente estava estudando em cima daquele filme. E eu acho que no futuro, quando os alunos estiverem estudando sobre a ditadura militar no Brasil, esse filme seria uma ótima forma de abordar o assunto, uma ótima forma de trazer reflexões sobre o assunto. Então, assim, é um filme excelente. Eu espero que ele faça muito sucesso e que o brasileiro incentive esse filme, porque ele tem tudo para ser um dos indicados ao Oscar. Eu não sei se vai ganhar, eu gostaria muito que ganhasse, mas eu acho que se o brasileiro se engajar na internet, como a gente se engaja para fazer um vampetaço, como se engaja para fazer meme e tudo isso, se a gente se engajar para divulgar esse filme, se as pessoas comprarem esse filme, tem tudo para ter um reconhecimento internacional muito importante. E eu acho que eu gostaria de ver a opinião de pessoas de países que nunca passaram por uma ditadura. Porque tu tem países como França, Inglaterra, Estados Unidos, que nunca viveram uma ditadura. Então, por exemplo, o que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, eles levam como se fosse nada, eles não tomam medidas legais como a gente está tomando aqui no Brasil, com o que aconteceu depois das eleições, porque eles nunca viveram a perca dos seus direitos, eles nunca viveram essa destruição de uma democracia para um poderio militar tomando conta de tudo. Então, a gente, mesmo a minha geração que não viveu a ditadura, tem noção de que isso não pode se repetir, isso não deve se repetir. E países que nunca passaram por isso, eu acho que seria interessante ver a perspectiva deles em cima desse filme. E só pra não
perder um pouco a vibe aqui, eu quero finalizar indicando 2 livros que eu li que me passaram muito essa vibe do filme, que é falar de uma ditadura pela perspectiva daqueles que não são quem tá sofrendo com a ditadura, vamos botar assim, não são aqueles que estão diretamente sendo torturados ou perseguidos. Um deles é sobre a ditadura no Chile, a ditadura do Pinochet, que é O Dia que a Poesia Derrotou um Ditador. Ele saiu pela Tag, mas tem a versão que não é pela Tag também. E ele é um livro muito bom. Ele é um livro, de certa forma, leve, fluido, mas que retrata toda a campanha que teve para a votação do sim e do não no final da ditadura do Pinochet. Então eu recomendo muito esse livro. E o Afirma Pereira, também é um livro que saiu pela Tag, mas eu acho que ele tem por fora da Tag também, que é sobre a ditadura salazarista em Portugal. Então, são 2 livros que têm uma vibe mais leve, mas que retrata muito bem a ditadura nesses 2 países, e que, quando eu parei para refletir sobre Ainda Estou Aqui, me lembrou muito esses 2 livros. Então, só porque eu tô na vibe de eu tô falando sobre filmes e livros ao mesmo tempo, então é isso. Eu espero que vocês vão assistir o filme se ainda não viram. Se já viram o filme, conversem comigo aqui embaixo e aí a gente troca detalhes sobre spoilers, mais do que eu já dei aqui. Mas em minha defesa, essa é uma história pública. Essa é uma história que se tu botar na Wikipédia, tu já sabe o que aconteceu até com mais detalhes. Então é isso. A gente se vê numa próxima. Tchauzinho!